passeata, mas a primeira revolução é a revolução comportamental, é a revolução quando você se enxerga, quando você enxerga o inimigo, quando você enxerga a guerra que está à sua volta, certo? E isso é muito importante. E a presença de todo mundo hoje aqui reflete justamente isso aí. E quando eu comecei a cantar rap, a minha primeira preocupação era justamente falar sobre problemas sociais que não tivesse na televisão, falar dentro de uma visão que muitas vezes não está na escola, dentro de uma linguagem que não está na televisão, dentro de uma linguagem que não está na grande mídia. E o rap me deu essa oportunidade. Só que o rap, ele, como todo segmento social, ele acaba tendo sua limitação. E aí vem a oportunidade de ser mais explícito dentro do livro. Até porque quando você escreve o rap, muitas vezes você é taxado como terrorista, como sensacionalista. Até propriamente na favela tem muito mano que às vezes ouve aquilo que você canta sobre violência, sobre a maneira que a polícia atua, sobre a maneira que o governo atua, sobre a maneira que o político atua, e acaba achando que você fez um sensacionalismo para vender CD, um sensacionalismo para se aparecer. E justamente meu foco sempre foi o quê? Salvar vidas. Eu sempre vi no rap nacional uma grande ferramenta de mudança, uma grande ferramenta de transformação e uma grande oportunidade não só de trocar ideia, mas de fazer mudança real, uma mudança comportamental de verdade. Fazer aquele mano que usava droga parar com a droga, fazer aquele mano que estava no corre, de repente olhar um outro caminho, tentar uma mudança. Quantos manos não colaram em mim e falaram: aí mano, eu tava no crime, e ouvindo aquilo que você tinha para cantar, aquilo que você dizia nas músicas, e outros grupos de rap também. Hoje eu tô lendo, hoje eu tô procurando uma formação acadêmica, hoje eu tô em outro caminho. E isso é muito importante. Existe um provérbio judeu que diz que quem salva uma vida salva o mundo. E o rap nacional salva o mundo várias e várias vezes, porque o nosso papel é justamente esse. Então quando eu segui o conselho de um parceiro meu, porque muitas pessoas perguntam: pô, você teve a ideia de escrever um livro como? Na verdade eu nem tive a ideia de escrever um livro. Um mano meu que falou: ó, Eduardo, toda vez que você termina um CD, acaba sobrando um monte de coisa, um monte de argumento, por que você não escreve um livro? Eu nem me sentia capaz para de repente aceitar esse desafio tão grande, um desafio enorme. Só que por outro lado, eu já estava cansado de ser taxado como sensacionalista, como terrorista, e para mim era tão flagrante essa guerra. Para mim ela era tão atuante, entendeu? A cada dia eu via a polícia matando mais, a cada dia eu via a favela crescendo. Quando eu digo crescendo, é crescendo em dimensão, não saindo da miséria, entendeu? Geograficamente falando. Cada dia eu via mais o nosso povo excluído, cada dia eu via mais o nosso povo só tendo como oportunidade o revólver, o crime. Cada dia eu vi o sistema prendendo mais, o sistema matando mais. Eu falei: porra, eu tô vendo uma guerra e de repente parece que eu tô sozinho. Então acho que chegou a hora de colocar isso de uma maneira que o público possa compreender, que o público possa ler. Então justamente a minha intenção quando escrevi o livro foi mostrar essa guerra que na minha visão é tão atuante e que muitas vezes a gente acaba não enxergando. São poucos os manos que conseguem enxergar a guerra, são poucos os manos que conseguem enxergar verdadeiramente o inimigo. E ele existe, ele atua. Quando você mora numa favela, você não mora lá à toa, você não mora lá de graça. É um apartheid social, foi o inimigo que te jogou no solo menos valorizado, no pedaço de terra menos valorizado, entendeu? É o inimigo mostrando pra você que ele quer um molde Senzala em Casa Grande. Ele quer trabalhar, ele quer que você more lá na favela, a 300 quilômetros do centro, da área científica, da área produtiva, da área comercial. Ele quer que você venha, mano, dentro do ônibus, certo? Que é um plágio do trem judeu. Que você venha de qualquer jeito, entendeu? Mas que você more lá na periferia. Que você receba apenas um salário, que ele é o suficiente para que você tenha fome e volte no outro dia. Não para você progredir intelectualmente, fisicamente, pessoalmente. Não para que você seja empresário, para que você tenha uma empresa. É apenas para você voltar sempre no outro dia. É um círculo vicioso. Ele quer que você continue sendo escravo. Entendeu? Então estava na hora de escrever algo justamente para que a gente enxergasse esse inimigo que não tem dó de criança, esse inimigo que ele chega na favela e manda a polícia atirar, ele manda a polícia metralhar, esse inimigo que usa a comunicação, as redes, as emissoras de televisão para criminalizar a pobreza e justificar o massacre. A gente começou a admitir 30, 20 mortes numa ação policial e a gente acaba achando isso natural. Isso quando a gente não olha pro mano que morreu e vê nele o inimigo. O playboy não comete esse erro. Ele sempre é unido.
Morre um, o cara pode estar aqui na Baixada Santista, o playboy pode estar lá no centro de São Paulo, ele vai se identificar, ele vai sair nas ruas, ele vai se manifestar, ele vai bater de frente com o sistema. Só que quando morre um dos nossos, a gente acaba até achando que foi merecido, que ele era humano, que não queria seguir o caminho direito, que não viu os pais, e na verdade não. Num país como o nosso, que é a sexta economia do mundo, que tem riqueza natural, para todo mundo viver bem, quando você é obrigado a partir para o crime, isso acontece justamente porque é uma engrenagem que está pondo arma na sua mão. Eu posso ficar aqui a noite inteira falando de estatísticas que faz da nossa pátria civilizada e pacífica muito mais violenta que qualquer país em conflito. 540 mil pessoas presas, isso é número de guerra. 50 mil mortes por ano, isso é número de guerra. 15 milhões de armas em circulação, isso é um dado de guerra. Se você for no Afeganistão, se você for em Darfur, se você for em qualquer lugar do mundo que está em conflito nesse exato momento, o índice de mortalidade que acontece no Brasil, ele é muito mais violento, ele é muito mais extenso, e a gente começou a aceitar isso como natural, e não é natural. A gente não pode aceitar dessa maneira, a gente não pode aceitar o nosso massacre, a gente não pode aceitar a nossa escravidão, a gente não pode aceitar o racismo da televisão, a gente não pode aceitar uma televisão que aliena o nosso pensamento. Tinha uma pá de gente na periferia mesmo contra as manifestações, certo? Justamente por quê? Porque a mídia vendeu que aquele cara que é revoltado, que aquele cara que taca a pedra na polícia, que mata na periferia o tempo todo, esse cara, ele, de repente, ele é o vândalo, ele é o criminoso, certo? Sendo que ele estava revoltado. O que é mais criminoso? Eu tacar uma pedra na prefeitura, o que acontece? O que acontece dentro de uma prefeitura? Entendeu? Há muito tempo a gente já devia estar nas ruas. Só que quando eu falo está nas ruas de uma maneira verdadeira. Não só por causa da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é uma vergonha, mas tudo que acontece no Brasil é uma vergonha. A distribuição de renda é uma vergonha, a concentração de renda é uma vergonha, a saúde é uma vergonha, a escola embranquecida que vende mentiras, que deturpa a história do negro, que deturpa a educação da criança, isso é uma vergonha. O professor que é impedido de ensinar as crianças a terem um caminho decente, de apresentar o verdadeiro mundo que ela vive, isso é uma vergonha. O número de pessoas presas, entendeu? Justamente empurradas para o crime, por causa do sistema, é vergonhoso. Então nós somos um país pacífico sim, mas é um país pacífico porque nossa mente foi engessada. Porque eu vou falar para vocês, tudo que acontece, se a gente fizer uma análise dos dados que estão ali à nossa volta, a nossa revolta era para ser muito mais forte do que aconteceu nas ruas. Na verdade, eu ouvi dizer muito que o gigante tinha acordado, mas não é verdade, porque 1 milhão de pessoas representa 0,5%. Nós somos 90% do país, nós representamos 160 milhões, no mínimo, e 160 milhões não foram pra rua, entendeu? Tinha favelado sim, eu encontrei alguns, mas não era a maioria. Então a gente tem que observar o que foi feito para tentar fazer igual, se mobilizar de verdade para chegar nas ruas e conseguir uma transformação verdadeira, entendeu? Tá na hora de derrubar esse tipo de governo que usa a gente como massa de manobra. Você é muito mais do que um eleitor, do que um consumidor, mano. Você é uma pessoa capaz, você é um ser protagonista. Eu sempre falo isso. Tudo gira em torno da nossa mão, certo? A gente movimenta todas as máquinas, a gente movimenta o sistema financeiro, a gente movimenta a comunicação, e a gente sempre se coloca como pedinte, entendeu? A gente tem que mudar essa mentalidade, ninguém aqui é pedinte, certo? Você colocou o cara no poder, você tem que cobrar, você tem que fiscalizar, você tem que ter o direito de demitir. Então a gente aceita muito a nossa tragédia, a tragédia de maneira pacífica. E não pode mais ser assim, mano. Não pode mais ser assim. A Copa do Mundo, o evento esportivo, é uma demonstração da afronta de quanto eles não respeitam a gente, certo? Cada placa que tem o nome de um opressor, de um escravizador, cada estátua que simboliza um escravizador, alguém que destruiu o nosso povo, alguém que chicoteou nossas costas, é uma afronta, é eles mostrando pra gente o quanto eles estão subestimando a nossa inteligência e o nosso poder de revolta, certo? Chegou a hora de parar com a alienação, mano, entendeu? O rap, ele é muito mais do que música. O rap é isso aqui, ó. Hoje aqui é um dia muito importante porque a periferia tá na rua. A periferia tá na rua e eu falo pra você, aqui a gente faz muito mais barulho